bem-vindos a mais uma classe bíblica do Clube Mensageiros do Rei. Esperamos que a primeira lição tenha ajudado você a compreender um pouquinho mais sobre a Bíblia. E agora iremos falar de Deus como nosso Criador. Como tudo começou, o que é preciso fazer para ser um Deus. O título da lição de hoje é Indesculpável Não Crer. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude para que possamos compreender a respeito dele um pouco mais. Neste momento, nós teremos uma oração para iniciar com a nossa conselheira Sandra. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse sábado. E pedimos, Senhor, fica conosco agora nessa lição, junto conosco, Senhor, para podermos passar por o nosso desbravador e aprender mais de Ti, Senhor. Amém. Nos dá um ótimo sábado, lhe pedimos em doce nome amado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O universo é um vasto e impressionante Deus. Pensou em cada detalhe. Uma curiosidade interessante é a estrela mais próxima do Sol, Alfa Centauri, que é um sistema de 3 estrelas girando entre si. O vasto universo nos fornece uma vislumbre de quanto o nosso Criador é extraordinário. É isso aí, gente. Então, quando a gente olha para o universo, a gente percebe que isso aqui não surgiu do acaso. Para tudo estar em perfeita harmonia, em perfeita sincronização, tem que ter alguém por trás de tudo isso. Tem que ter um ser, um Deus, que conduz todas as coisas para andar perfeitamente do jeito que é. Então, neste momento, iremos pedir para o Pedro ler o primeiro verso de hoje, que é Apocalipse 14, verso 7. E lá vem falando alguma característica do que é preciso para ser Deus. Então vamos lá. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorei aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém. Então, aí vem falando que Deus, ele é criador. Ele fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Também fala pra gente adorar, A gente deve adorar ao Criador. Pra gente compreender mais um pouco da característica de Deus como Criador, tudo começa em Gênesis capítulo 1. No primeiro verso, já vem falando de Deus como Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra não tinha forma, ela era vazia. Porém, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tudo, tinha muita água que cobria toda a terra. E vamos ver como Deus começou a formar toda a terra que vemos hoje. Tudo que vemos hoje. Neste momento a Sandra irá ler o verso 3, 4 e 5 para a gente. Isso. Disse Deus, haja luz, houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas da noite. Houve tarde de manhã no primeiro dia. Então, no princípio Deus criou a luz. No princípio Deus criou a luz. A terra era toda em trevas, como diz o verso 2. Mas no verso 3 Deus já fez o quê? A luz. E houve tarde de manhã o primeiro dia. Então, no primeiro dia, desbravador, Deus fez a luz. A gente está nessa parte, compreendendo Deus. Vocês estão vendo aqui? No primeiro dia, Deus criou a luz. E então, para ser Deus é preciso ser criador. Vamos ver o que Deus fez no segundo dia, Sabemos que Deus criou todas as coisas em 6 dias e ao 7º ele descansou. Então vamos ver o que Deus criou no segundo dia. Pedro, você poderia ler para a gente aí do versículo 6 ao versículo 8, por favor? Posso sim. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento e separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento
das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus fez separação entre águas e águas. Como a gente falou no início, né? Havia muita água sobre a terra. Então, Deus colocou uma parte dessas águas para cima e a outra deixou embaixo. A parte ficou em cima, ele chamou de céus, que é o firmamento. Esse céu a gente vê azul. E a segunda parte ficou na terra. Mas aí a gente vai ver, né? Houve tarde de manhã, esse foi o segundo dia. Deus fez separação entre águas e águas no segundo dia. E no terceiro dia, Sandra, o que Deus fez? Do verso 9 ao verso 12. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar. Apareça a porção seca, e assim a fez. A porção seca chamou Deus terra, e juntamente das águas e mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, as ervas, e dei somente as árvores frutíferas, e dei frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, dando semente segundo a sua própria espécie, e árvores que davam fruto, cuja somente estava nele conforme a sua espécie. E enviou Deus, isso era bom. Então, gente, no terceiro dia, Deus fez aparecer a parte seca. Ele falou: ajuntem-se as águas em um só canto. E essas águas que juntou em um só canto foi chamado de mares. E Deus fez as águas se juntarem no canto e apareceu a parte seca. E aquela parte seca foi chamada então de terra. E na parte seca Deus criou as árvores. Árvores frutíferas que davam sementes. Árvores que davam sementes, cada uma segundo a sua espécie. Então tinha pé de maçã, pé de banana, laranja, são as laranjeiras, as bananeiras, as macinheiras, né? E Deus criou todas as árvores neste dia. Flores também, tudo que vemos que é da vegetação, que nasce e cresce, Deus criou no terceiro dia. E no quarto dia, Deus criou os grandes luminares. Criou os luminares, o sol, a lua e as estrelas, como vem falando em Gênesis 1, do verso 14 ao verso 19. E Deus fez o grande luminar, que é o sol, para iluminar o dia, e um menor para iluminar a noite, que é a lua. E também fez as estrelas, né, que ajudam também a noite. Deus fez tudo isso e houve tarde e manhã o quarto dia. Só para recapitular, então no primeiro dia Deus fez a luz, no segundo dia ele fez separação entre as águas, que colocou uma parte de águas para cima e chamou de firmamento, e as outras partes ficou embaixo. No terceiro dia Deus fez juntar as águas e chamou a parte seca de terra. Também criou toda a vegetação. E no quarto dia Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E no quinto dia Deus criou, vamos descobrir o que a Bíblia fala. A Sandra vai ler para a gente do verso 20 ao verso 21. Disse também Deus: provem as águas de exames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam e povoam as águas, segundo a espécie de todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Então, a Bíblia vem falando que Deus criou o quê? As aves dos céus, tudo que voa, gente. Os beija-flor, os gaviões, os urubus, as araras, muito bem, os papagaios. Todas as aves dos céus Deus criou no quinto dia. Ainda no quinto dia também Deus criou os animais marinhos, os peixes, os leões marinhos, as estrelas do mar. Tudo que há no mar, toda a vida que há no mar, Deus criou também no quinto dia. E Deus deu uma ordem para eles. Deus falou para eles se povoarem, para eles encherem, se multiplicarem, encherem as águas
e também os céus se multiplicarem. E assim se faz até hoje, né? A gente vê os ovinhos dos passarinhos, os peixinhos que vão se desenvolvendo. Que Deus possa estar nos abençoando para a gente possa cada dia estar compreendendo quanto Deus é maravilhoso para conosco. Mas não parou por aí. No sexto dia, Deus ainda continuou um tudo maravilhoso, criando tudo com perfeição. Pedro vai ler para a gente o que Deus criou no sexto dia. Vamos, Pedro, você poderia ler para a gente o verso 24, por favor? Disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Então, no versículo 24 também vem trazendo, e Deus criou todos os animais da terra, né? Ou seja, e no versículo 25 ainda fala animais domésticos e os selvagens também. Então Deus criou gato, cachorro, coelho, macaco, girafa, hipopótamo, todos os animais terrestres no sexto dia. E no sexto dia Deus não parou por aí. Além dos animais terrestres, Ele fez com muito amor e de forma especial e diferente o homem, Adão, e Ele fez também a Eva. Tudo, quando Deus ia criando, Ele falava, haja luz, povoou, e depois Ele fez, haja separação entre águas, depois Ele, haja ajuntamento das águas, e assim Deus foi falando, haja, e tudo foi se formando. Porém, o homem Ele fez de forma diferente. Ele pegou o homem e criou do barro, ele misturou a terra com um pouco de água, me fez o barro e fez um grande boneco. E criou o homem, soprou em suas narinas e assim se formou o primeiro homem e se chamava Adão. Por aí, além dos animais terrestres, ele fez com muito amor e de forma especial e diferente o homem, Adão, e ele fez também a Eva. Tudo, quando Deus ia criando, ele falava, haja luz, povoou, e depois ele fez, haja separação entre águas, depois ele, haja ajuntamento das águas, e assim Deus foi falando, haja, e tudo foi se formando. Porém, o homem ele fez de forma diferente. Ele pegou o homem e criou do barro, ele misturou a terra com um pouco de água, me fez o barro e fez um grande boneco. E criou o homem, soprou em suas narinas e assim se formou o primeiro homem e se chamava Adão. Mas vamos ver como Deus criou a mulher. Pedro, como foi mesmo que Deus criou a mulher? Você pode explicar pra gente? Adão ele fez de uma forma especial, né? Fez um boneco. E a mulher, como que ele fez? A mulher foi assim. Adão foi feito, né? Fala aí pros meninos. Deus soprou no nariz de Adão, então ele passou a ser uma alma vivente. Então depois Adão foi passear, olhar os leões, cachorros, tal. E ele viu que cada macho tinha uma fêmea. Eles tinham pares. E ele ficou triste porque ele era o único que não tinha uma companheira. E Deus então ele viu que era muito bom que o homem não ficasse só. Então Adão dormiu, que Deus o fez dormir, né? Então Deus tirou uma costela de Adão, formando a Eva. Adão então chamou Eva de varoa, porque do varão foi tirada, tornando-os então uma só carne. Porque Eva foi tirada da costela de Adão, formada da costela de Adão. E assim foi feito a Eva. Muito bem, Pedro. Então, Deus criou, né, Eva da costela de Adão. E tudo isso, gente, Deus fez com muito amor e para a nossa felicidade, para a nossa alegria. A história da formação aí do homem e da mulher está em Gênesis 1, versículo 27, mas também no capítulo 2 de Gênesis, do verso 4 em diante, onde vocês podem estar acompanhando em casa. E no sétimo dia, o que Deus criou? Eu vou ler para vocês o que a Bíblia diz. No capítulo 2, do verso 1 ao 3, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera como Criador, neste dia ele descansou, e abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então,
Recapitulando de forma básica aqui, primeiro dia luz, segundo dia separação entre águas, né, que surgiu o firmamento. No terceiro dia, Deus juntou as águas no só lugar e criou toda a vegetação. Quarto dia, sol, lua e estrelas. No quinto dia, animais marinhos e as aves. E no sexto dia, Deus criou todos os animais terrestres, também Adão e Eva. E no sétimo dia, Deus descansou. Mas ele não apenas descansou, antes de descansar, ele abençoou e santificou o dia de sábado. E é isso que ele espera que cada um de nós venhamos a fazer também. Que fala: podemos nos ajoelhar diante de algo ou alguém que não seja o próprio Deus? Para isso nós vamos ler Apocalipse 19:10. Eu lancei-me seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Certo. Então, o contexto aí do versículo era que João estava tendo uma visão. Então ele viu o anjo de Deus e se prostrou diante dele. O anjo então falou: não faça isso, porque não merece ser adorado, somente Deus. Então João foi e se levantou. E aqui nós vemos que só Deus merece ser honrado, só Ele é digno de adoração. É isso mesmo. Então, nós só devemos nos ajoelhar em adoração diante de Deus, somente de Deus. Nenhum outro homem, nenhum outro ídolos, objetos merecem ser adorados. Nem mesmo anjos, né? Isso, nem mesmo anjos. Apenas Deus. Agora vamos ler 1 Timóteo 1,17. Vamos lá? 1 Timóteo 1,17. Que fala: ao Rei Eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Ou seja, Deus ele é eterno, imortal e criador. Somente Deus é eterno, imortal e criador. Agora nós sabemos que Deus é criador, eterno e imortal, mas ainda temos que saber um pouquinho mais sobre a Trindade. Como é que funciona, como é que ela é formada. E para isso nós vamos aprender um pouquinho mais agora. A unidade do clube tem várias pessoas, mas é uma única unidade, da mesma forma em um único casal que é composto por duas pessoas. Assim também é Deus, composta por três pessoas, a Trindade. Três pessoas igualmente eternas, todo-poderosas e sempre inseparáveis em propósito. Três pessoas formam um único Deus. Três pessoas, mas nunca três deuses. São três personagens que revelam a natureza de Deus. E vamos ler então Mateus capítulo 3, versos 15 e 16, para entender melhor então. Então diz assim, Mateus 3, 15 e 16. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. A Trindade é formada por três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas inseparáveis em propósito, formando então um único Deus. Mas o que cada um faz? Quando o homem caiu em pecado, então foi dividida tarefas para cada um. E é isso que vamos ver agora. O Espírito Santo concede dons aos homens e habita em nosso ser. Deus Pai reina sobre a criação como Criador, né? E também Ele ouve as nossas orações, assim como Ele disse, né? Tudo quanto pedires em nome do Filho, Jesus falou, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos fará. E tem Deus o Filho, que é Cristo, o qual tornou-se humano e morreu por nós,
para nos salvar e interceder por nós também. Então toda a Trindade ela atua em nossas vidas. E Deus, somente Deus merece ser honrado e adorado. Então que a nossa vida venha a ser um reflexo do caráter e amor de Deus. São 3 em 1. 3 pessoas, um único Deus, mesmo pensamento. Que o Espírito Santo esteja neste momento confortando o coração de cada um. Deus, Pai, está sempre nos ouvindo e Cristo é o nosso Salvador. Amém. Amém.